Oi, gente! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar uma conexão que é, assim, super essencial, a das crianças com a natureza. E o jeito de olhar para isso vai ser pela linguagem mais básica que a gente tem, que é a dos sentidos. Vamos analisar juntos as ideias de um artigo bem bacana, que mostra um caminho, sabe? Um caminho especial para a gente nutrir essa relação. A nossa fonte principal hoje é um artigo chamado Educação Sensorial. Quem escreveu foi o Carlos Eduardo Godoy. Importante mencionar logo, né? O nome dele e o título já dão a dica do que a gente vai conversar. O nosso objetivo aqui é entender melhor, com base no que o Godoy escreveu, por que é tão vital colocar os sentidos na linha de frente dessa interação com a natureza. Não só para a criança se desenvolver de forma completa, mas também para cultivar, tipo, empatia e uma relação de mais cuidado mesmo com o meio ambiente. Ok, então vamos lá. A ideia central do artigo é bem direta, né? A melhor forma de aprender de verdade sobre a natureza não é só lendo ou ouvindo falar, é vivenciando, sentindo, cheirando, tocando. Como é que essa abordagem sensorial funciona na prática? E o que ela desperta nas crianças? Então, essa ideia-chave que o Godoy traz da educação sensorial é como um convite mesmo. Um convite para a criança usar tudo. Visão, audição, tato, olfato e até o paladar, sim, para explorar o mundo natural. Ele é bem claro nisso, né? A frase que você citou, a melhor forma de aprender sobre a natureza é vivenciá-la, é tipo um mantra no texto dele. E por que isso é tão poderoso? O artigo explica. Explica assim. E o ponto central, segundo a análise do Godoy, é justamente o poder transformador disso. Ele argumenta que muda tudo. Tira o aprendizado daquela coisa passiva, sabe? De só receber informação. E transforma numa experiência ativa corporal, que envolve a criança inteira. Isso não só cria memórias muito mais fortes, mais duradouras, mas também, e talvez isso seja o principal, fortalece o laço afetivo com o ambiente. Ah, o laço afetivo? Exato. Deixa de ser só um conhecimento sobre a natureza para virar um sentimento de pertencer a ela, sabe? Isso é um pilar para o desenvolvimento integral que a gente falou. E aí que o negócio fica interessante mesmo, porque o Godoy não fala disso só como uma ideia bonita, filosófica. Ele conecta isso com o funcionamento do nosso cérebro. Diz que a gente registra com mais força, mais significado, aquilo que a gente experimenta direto pelos sentidos. Tem uma base quase neurológica, né? Exatamente. E o artigo vai detalhando os resultados, os frutos dessa conexão sensorial. E são bem importantes para o desenvolvimento da criança e, claro, para a relação dela com o mundo natural. Um dos primeiros pontos é o aumento da atenção e da concentração. Quando a criança está ali investigando com as mãos, ouvidos, olhos, cheirando, provando, ela está naturalmente mais focada, mais presente. O texto sugere que essa exploração ativa áreas do cérebro ligadas à descoberta, à resolução de problemas, de um jeito bem mais eficaz que só ler ou ouvir. Faz todo sentido, vira uma aventura pessoal, né? Não uma obrigação. Isso. E aí leva para o segundo benefício, a memória fortalecida. Aquilo que você falou do cérebro priorizar a experiência direta. Uma informação que está ligada a uma sensação tipo o cheiro da terra molhada, a textura áspera de um tronco, o som daquele passarinho específico, ela gruda na memória, sabe? Muito mais do que um fato aprendido de forma abstrata. A experiência sensorial cria tipo umas âncoras para a memória. Imagino que isso vá além do conhecimento puro, né? O artigo fala bastante dessa relação afetiva. Sem dúvida. E talvez esse seja o ponto mais tocante que o Godoy explora. O desenvolvimento do vínculo emocional com a natureza. O fascinante aqui é como essa experiência sensorial direta, sentir o sol na pele, ouvir uma abelha zumbindo, tocar a delicadeza de uma pétala parece que desperta empatia quase que instintivamente. Nossa! A criança começa a perceber o ambiente não como um cenário parado, mas como um sistema vivo, sabe? Complexo, interligado, e que ela faz parte disso. Esse sentimento de pertencimento, essa empatia que nasce do sentir, é a base para uma consciência ecológica de verdade, que vai muito além do discurso. É daí que a interação respeitosa começa a nascer. Uma consciência que vem da experiência, não só da cartilha. Perfeito. E tem mais um benefício importante que ele menciona: a regulação emocional e o bem-estar. Ah, isso é crucial hoje em dia.
Muito. O contato sensorial com a natureza, sentir a água fria no pé, ouvir o vento nas árvores, ver as nuvens passando devagar, pode ter um efeito calmante comprovado. O artigo sugere que isso ajuda a baixar o estresse, a ansiedade, algo super valioso nesse nosso mundo tão acelerado, né? Contribui para o equilíbrio emocional da criança. Então, a proposta é bem clara nos benefícios. Mas como a gente faz isso acontecer no dia a dia? O artigo do Godoy dá dicas práticas. Parece que sim, né? Sim. Ele é bem prático nisso. Oferece várias sugestões, organizadas pelos sentidos. E o legal é que são coisas super acessíveis. Nada complicado nem caro. Que bom. Tipo o quê? Para a visão, por exemplo. Para a visão, ele menciona coisas como, sei lá, sair para caminhar e desafiar as crianças a achar o máximo de tons de verde possível. Ou pegar uma lupa simples e observar os detalhes de uma folha, uma flor, um insetinho. É um convite para ver o que normalmente a gente nem nota, né? Ver de verdade. Isso. E o interessante dessa atividade visual, por exemplo, é que treina a observação atenta, a capacidade de notar detalhe. Isso é uma habilidade-chave não só para entender a natureza, mas para aprender qualquer coisa, né? Godoy parece dizer que aprender a ver mesmo é o primeiro passo para entender. E para audição? O que ele sugere? Para audição, a sugestão é tipo fechar os olhos por um minuto e tentar identificar todos os sons da natureza ao redor. O canto daquele passarinho, a folha caindo, a água correndo, o zumbido de inseto lá longe. Ou até brincar de mapa sonoro, desenhar de onde vêm os sons. Que legal! Essa prática de ouvir não só afia a audição, mas também acalma, ajuda a concentrar. Num mundo cheio de estímulo visual, parar para ouvir a natureza é quase uma meditação, né? Reconecta a gente de um jeito diferente, mais sutil. Desenvolve outra forma de interagir. E com o tato? Ah, o tato. As ideias vão desde sentir a variedade de texturas, a casca da árvore, o musgo macio, a pedra lisa do rio, areia seca, areia molhada, até brincar de adivinhar objetos da natureza só pelo toque, de olhos vendados. Isso deve ser divertido. E muito direto, né? O tato é talvez nossa conexão física mais imediata. Sentir as texturas, as temperaturas, o peso das coisas da natureza cria uma compreensão muito concreta do ambiente. Essa exploração tátil, segundo o texto, ajuda a criança a entender as propriedades dos materiais e a ter uma relação mais íntima, menos abstrata, com o mundo físico ali em volta. Cria uma memória no corpo mesmo. E o olfato, que a gente esquece tanto. O Godoy resgata ele. Sugere comparar cheiros. Cheirar flores diferentes, folhas, pode até amassar um pouquinho para liberar o cheiro, sabe? A terra úmida depois da chuva. Ou fazer um jogo de cheiros com potinhos. Põe casca de laranja, folha de eucalipto, alecrim. É um convite para explorar esse mundo invisível dos cheiros. Que pode ser incrível, né? E o paladar? Esse me parece mais delicado. Como ele aborda? Ele aborda com cuidado. Sugere, por exemplo, experimentar frutas da estação, direto do pé, claro, quando for possível e seguro. Ou explorar ervas aromáticas que a gente come, tipo hortelã, manjericão, e notar como o cheiro forte já muda a percepção do sabor. Observar o que os bichos comem, sem imitar, lógico, também é um jeito indireto de pensar sobre isso no contexto da natureza. A ideia é conectar o paladar com a origem da comida, com as estações do ano. O que eu acho interessante é que essas atividades, mesmo sendo organizadas por sentido, parecem que incentivam muito a curiosidade, a liberdade, né? Não é uma coisa engessada. Exatamente, esse é um ponto-chave na visão do Godoy. Não é para ser uma lista de tarefas, tipo check, check, check. São pontos de partida para a criança investigar. E isso puxa uma questão importante, né? Como é que essas coisinhas simples, cheirar uma flor, sentir a casca de uma árvore, se ligam com aqueles objetivos maiores de empatia, de cuidar do ambiente? Boa pergunta. A resposta que o texto dá é que elas são a ponte. É por essa interação sensorial, íntima, repetida, que a criança constrói um entendimento afetivo do mundo natural. A empatia não nasce de um conceito abstrato de planeta, mas da experiência concreta de sentir a delicadeza de uma vida, a textura de algo que cresce ali do lado. E a acessibilidade é fundamental. Não precisa de equipamento caro, pode ser em qualquer pracinha, qualquer cantinho verde. E para ir além dessas atividades pontuais,
Como é que a gente integra essa educação sensorial de um jeito mais consistente? No dia a dia, talvez na escola? O artigo do Godoy fala disso também. Fala sim. Ele aponta para a necessidade de incorporar isso de um jeito mais profundo. Sugere, por exemplo, a prática de levar as aulas para fora. Sabe? Ah, sim, tirar da sala. Exato. Estudar botânica sentindo o cheiro das plantas, ou ecologia vendo as interações num jardim. Isso torna o aprendizado muito mais vivo, mais significativo. E fica na memória, né? Outra ideia que ele traz é a dos diários sensoriais. Incentivar as crianças a registrar o que elas descobrem não só escrevendo, mas desenhando, colando coisa que acharam folha seca, pétala, fazendo a impressão de textura com lápis de cera. É um jeito de pensar sobre a experiência e guardar aquilo. E ele também menciona criar desafios investigativos, perguntas que guiam a exploração sensorial. Qual árvore tem a casca mais áspera? Qual som vai mais longe aqui? Que flor tem o cheiro mais doce? Isso estimula a curiosidade e o método científico brincando. Mas talvez a sugestão mais transformadora seja a de garantir tempo para exploração livre. Ah, o tempo livre. Sem roteiro? Essencial, imagino. Fundamental, Godoy parece bater muito nessa tecla. As crianças precisam de espaço e tempo para simplesmente estar na natureza, seguir a própria curiosidade, tocar, olhar, sentir, sem um objetivo pedagógico explícito o tempo todo. É nesse espaço de liberdade que as conexões mais profundas, mais pessoais acontecem. É deixar a relação florescer naturalmente. Essa integração toda parece um desafio, né? Principalmente para quem vive na cidade ou em escolas com sistema mais rígido. Godoy chega a falar dessas dificuldades ou foca mais no ideal? Métodos da educação sensorial, mostrando como é um caminho valioso. Ele não entra muito em detalhe nas barreiras, mas ao enfatizar que as atividades são acessíveis e podem ser feitas até em pequenos espaços verdes urbanos, ele meio que mostra uma consciência dessas limitações, sabe? A mensagem que fica é que qualquer pouquinho de integração já é melhor que nada, e que a criatividade ajuda a adaptar para cada realidade. O principal é mudar o olhar, ver a natureza como um lugar de aprendizado ativo e sensorial. E se a gente conecta isso com a educação em geral, essa abordagem pode enriquecer muito o ensino, principalmente das ciências, né? Transforma matérias que às vezes parecem distantes em algo vivo que dá para tocar. Exatamente. E reforça aquela ideia central de cultivar um relacionamento. A educação sensorial, do jeito que o Godoy apresenta, não quer só passar conhecimento sobre o meio ambiente. Quer nutrir uma conexão afetiva, um sentimento de pertencimento e de responsabilidade. A gente sai do saber sobre para o se importar com. É esse pulo que pode levar a atitudes mais conscientes, mais cuidadosas no futuro. Então, resumindo tudo, se a gente fosse pegar a mensagem principal do artigo do Carlos Eduardo Godoy, seria o quê? Que a nossa conexão mais verdadeira, mais fundamental com a natureza, nasce ou renasce pelos sentidos. E que dar às crianças muitas chances de experimentar o mundo natural desse jeito direto é o caminho mais eficaz, não só para elas aprenderem sobre ele, mas para aprenderem a amar e, aí sim, a proteger. Precisamente isso. As conclusões do texto vão totalmente nessa linha. A educação sensorial não é só mais uma técnica pedagógica. É um caminho essencial para a gente tecer um vínculo forte e que dure com o nosso planeta. Godoy mostra uma ligação direta, muito poderosa, entre a riqueza da experiência sensorial na infância, o florescimento da empatia, essa capacidade de sentir junto com o outro, e isso inclui o ambiente natural, e o despertar de atitudes de cuidado, de respeito ambiental na prática. Vivenciar a natureza com o corpo todo é, nessa visão, a semente de uma cidadania ecológica ativa e sentida de verdade. O foco do artigo é muito claro nas crianças e a argumentação é super convincente sobre como isso é importante para o desenvolvimento delas. Mas essa nossa conversa toda me fez pensar, e a gente? Os adultos, muitos de nós, nessa correria, principalmente nas cidades, talvez tenhamos deixado essa conexão sensorial com a natureza meio
adormecida, né? Será que se a gente resgatasse nossa própria capacidade de explorar com os sentidos, parar para sentir o cheiro da grama cortada, olhar de verdade a forma das nuvens, ouvir os sons da noite, sentir a textura de uma folha na calçada, será que isso poderia não só reavivar nossa relação com o ambiente, mas também mexer com o nosso próprio bem-estar, nossa capacidade de achar presença e maravilhamento no dia a dia? É uma reflexão muito boa que surge naturalmente das ideias do Godoy. Se a experiência sensorial é tão chave para construir essa conexão na infância, talvez ela seja igualmente vital para a gente manter ou até reconstruir essa conexão na vida adulta, né? Fica aí a provocação para a gente explorar no nosso próprio dia a dia. E com isso a gente conclui essa nossa análise das ideias tão ricas do Carlos Eduardo Godoy sobre educação sensorial e natureza.